Olá, eu me chamo Camila Fernanda, sou zootecnista e nesta videoaula, falaremos sobre espécies exóticas de importância comercial. Dentro do grupo de espécies exóticas, trago aqui um destaque para a tilápia do Nilo, truta arco-íris, carpa comum e o panga. Iniciando pela carpa. A carpa Cyprinus carpio tem duas variações, a carpa húngara comum e a carpa húngara espelho. Bom, esses animais são de origem chinesa, onívoros, de hábito alimentar onívoro, são de um grupo de peixe mais cultivado no mundo, ou seja, é o primeiro grupo mais cultivado no mundo. Os maiores produtores de carpa no Brasil são os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, e geralmente sistema de policultivo. A carpa apresenta rusticidade e precocidade. Ela cresce, engorda de 1 a 3 quilos dentro de um ano. Reproduz-se em confinamento, tem uma ampla faixa de temperatura, uma ampla faixa de sobrevivência de temperatura e baixos níveis de oxigênio, por isso ela é rústica. Tem uma carne muito apreciada em muitos países, porém no Brasil, por apresentar microespinhas e a necessidade de depuração e o processamento, isso traz restrições ao consumo da carne da carpa. Então, não são todas as pessoas que são adeptas ao consumo de carne de carpa aqui no Brasil. Bom, e falando um pouco sobre policultivo. As carpas chinesas são fitoplanctófagas, ou seja, elas se alimentam de fitoplâncton e zooplâncton. São importantes no policultivo. Por quê? A carpa capim é uma espécie herbívora. Ela se alimenta principalmente das macrófitas aquáticas que crescem ali no ambiente de cultivo, no viveiro, que podem ser prejudiciais para a qualidade de água, atrapalham durante os manejos, então ela vai estar auxiliando na redução do crescimento de macrófitas aquáticas no viveiro. E além disso, suas fezes são um excelente fertilizante. E aí, temos também a carpa húngara espelho, que ela vai estar trabalhando, ou seja, ela é um peixe bentônico, ela vai revolver o fundo para poder se alimentar. E nessa de ela estar revolvendo o fundo, ela vai estar facilitando a liberação de nutrientes que estão no fundo da água para a camada superior, que vai auxiliar no crescimento de algas como fitoplâncton e de rotíferos zooplâncton. E com isso temos aqui a carpa cabeça grande e a carpa prateada, que são zooplanctófagas. São peixes que se alimentam de zooplâncton. E ela vai fazer o controle dessas algas. E além disso, são peixes de rápido crescimento. Temos também as carpas de origem japonesa, que tiveram surgimento, de uma mutação genética espontânea que ocorreu na região de Niigata, no Japão. Esse grupo de carpas, estão dentre o grupo dos peixes mais caros e raros do mundo, devido à sua beleza. Agora falo um pouquinho sobre a truta arco-íris, Oncorhynchus mix. É um peixe de origem dos Estados Unidos, faz parte da família Salmonidae, ou seja, da mesma família do salmão. É um peixe de hábito alimentar carnívoro, que possui maturidade sexual dentro de 2 anos. O período reprodutivo da truta arco-íris é de maio a agosto, e o tempo de cultivo é de 10 a 18 meses. Um peso comercial, atingindo dentro desse tempo, um peso comercial de 250 a 350 gramas. A truta
é um peixe que é produzido em sistema de cultivo intensivo, ou seja, com alta vazão de água, alto aporte de oxigênio, aeradores, e ele tem que ser produzido em regiões, só pode ser produzido no Brasil, é produzido no Brasil em regiões montanhosas, como Minas Gerais, São Paulo, sul do estado do Rio de Janeiro e leste de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A temperatura ideal para a produção da truta arco-íris é de 10 a 20 graus Celsius. E como eu disse, ela é um peixe que ela precisa ser produzido em cultivo intensivo, com alto aporte de oxigênio, porque níveis de oxigênio menores que 5,5 miligramas por litro, esse peixe já encontra dificuldade em extrair o oxigênio da água. Trago também aqui para vocês o panga, Pangasius, que é de origem asiática. É um peixe onívoro. São Paulo foi o primeiro estado a regularizar o cultivo dessa espécie exótica em viveiros escavados ou de alvenaria. É um peixe que atinge de 1 quilo, atinge 1,2 kg em 7 meses de cultivo. É um peixe que possui alta produtividade de 10 a 50 toneladas por hectare. Por quê? Porque ele possui uma respiração aérea facultativa. Isso reduz o uso de aeradores dentro da piscicultura e é possível adensar um pouco mais o cultivo. Só que dentro desse adensamento tem que se tomar cuidado também com os outros parâmetros de qualidade de água. Eu trouxe aqui como tome nota algumas notícias relacionadas ao panga. A primeira notícia é do site Aquaculture Brasil, que é de 1º de fevereiro de 2018, fala a nova aposta da aquicultura brasileira. Muito prazer, panga. O panga vem ganhando espaço cada vez mais dentro da piscicultura brasileira. Eu trago aqui também para vocês uma notícia do site da Peixe BR, do dia 22 de setembro de 2021, mais recente, que fala que o cultivo de panga foi autorizado no estado do Tocantins e também foi autorizado nas regiões Norte e Nordeste. E essas regiões Norte e Nordeste vêm intensificando essa nova cultura e vem fazendo com que ela ganhe espaço ainda mais dentro da piscicultura brasileira. O panga vem ganhando seu espaço por ter boa qualidade de carne, ser um peixe de rápido crescimento e por possuir essa respiração facultativa que auxilia no maior adensamento desse peixe. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a tilápia do Nilo, Oreochromis niloticus, que é de origem africana. É um peixe onívoro, lêntico, ou seja, ele se reproduz em águas paradas ou de baixo fluxo. Possui maturidade sexual aos 6 meses de idade. Incuba seus ovos dentro da boca, no caso da fêmea, que possui cuidado parental. E a reprodução é entre mais ou menos 4 a 5 meses, de setembro a abril. É o grupo de peixe mais produzido no Brasil e o segundo grupo mais produzido no mundo, porque o primeiro grupo de peixes a ser produzido no mundo são o grupo das carpas, como eu falei anteriormente. E agora eu trago para vocês aqui que a tilápia é o segundo grupo de peixe mais produzido no mundo. E no Brasil, os estados que são maiores produtores de tilápia são, em primeiro lugar, o Paraná, em segundo, São Paulo, seguido de Minas Gerais, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Isso referente ao ano de 2020. E a participação da tilápia na produção total de peixes de cultivo no ano de 2019 foi de 57%. E no ano de 2020 foi de 60%. Então, vem crescendo cada vez mais a participação total da tilápia dentro da produção de peixes aqui no Brasil. Como eu já disse, é o peixe mais produzido no Brasil
E recentemente tive a notícia também que a tilápia bateu recorde de exportação de filé para fora do Brasil. Além de ser o mais produzido, ela vem batendo sempre o recorde de exportação. É um peixe muito exportado para outros países. Esses dados eles foram retirados do Anuário da Peixe BR 2021, que é o anuário mais recente que a gente tem do panorama da piscicultura brasileira. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as vantagens e desvantagens na precocidade da tilápia. As vantagens da tilápia é a precocidade sexual, a alta qualidade de filé, a ausência de mioespinhas, a industrialização facilitada e o pacote tecnológico. Esse pacote tecnológico inclui o quê? Vários estudos relacionados ao hábito alimentar, nutrição, reprodução, as vacinas que são produzidas próprias para a tilápia, contra bactérias e outras doenças. Outra coisa que também entra nesse pacote tecnológico é a questão da industrialização. Tem vários equipamentos de evisceração e limpeza da tilápia que são produzidos, que só servem para a tilápia. E as desvantagens da tilápia incluem que as fêmeas da tilápia crescem menos que os machos. Por isso, tem que haver o controle da reprodução, ou seja, o cultivo do monossexo, cultivo somente do macho, a sexagem manual ou manipulação genética e reversão sexual, através de uso de hormônios, mas isso eu vou explicar um pouquinho mais para frente, tá? A tilápia é um peixe que ela apresenta dimorfismo sexual, ou seja, o macho se diferencia da fêmea. Eu trouxe até aqui nas imagens para vocês verem que o macho, quando você olha no poro urogenital do macho, você vê apenas 2 orifícios. Um é o ânus e o outro é a uretra. A fêmea é possível observar 3 orifícios no poro urogenital. O primeiro é o ânus, o segundo é o oviduto e o terceiro é a uretra. E o macho, nas tilápias, ele fica encarregado de construção do ninho. E após a construção do ninho, o macho atrai a fêmea para esse ninho, onde são expelidos os gametas feminino e masculino e ocorre a fecundação. Após a fecundação, a tilápia ela coleta todos esses ovos e começa a dar-se o início ao cuidado parental. Ela coleta e guarda os ovos dentro da boca, como vocês podem ver aqui. E na piscicultura comercial, como que é feita a reprodução da tilápia? São construídas as apas de reprodução, onde são colocados fêmeas e machos na proporção de 3 fêmeas para 1 macho. E aí, após a liberação dos gametas, fecundação e início do cuidado parental, o piscicultor vai lá e coleta esses ovos, que vão ser transferidos, vão ser desinfectados e transferidos para incubadoras. E lá na incubadora, após a eclosão, vai dar-se ao início a sexagem. Bom, existem alguns métodos de sexagem, que é a obtenção do monossexo, do sexo masculino, que é o que cresce mais. A primeira é a secção manual, ou seja, pela diferenciação entre macho e fêmea. Quando os peixes atingem o tamanho de juvenis, separam-se os machos das fêmeas, que é uma sexagem que comercialmente é inviável, porque demanda muito tempo, muita mão de obra, tem que esperar muito tempo para o peixe crescer, vai muito ração. E também tem o método da reversão sexual hormonal, que é o método mais utilizado, que usa-se na ração estrusada com o hormônio andrógeno
a 17-metiltestosterona, um hormônio masculinizante, coloca-se esse hormônio na ração e fornece essa ração, né? Administra essa ração a larvas recém-eclodidas. E assim, as larvas que seriam fêmeas, todas serão machos. Como é um hormônio masculinizante, as larvas vão se transformar em indivíduos do sexo masculino. E após essa sexagem, é feita a transferência do pós-larva para as apas de crescimento, ou apas de crescimento, ou viveiros de crescimento, ou podem ser circulares de crescimento, mas eu trouxe aqui para vocês as apas de crescimento. Após estarem por um período dentro dessa apa de crescimento, ao se tornarem alevinos, essas tilápias serão transferidas para o viveiro de engorda, que geralmente a tilápia é muito produzida em sistema de tanque-rede. É um peixe que se adapta muito bem ao sistema de tanque-rede. Então, ela pode ser transferida para o tanque-rede, ou pode ser, que é essa imagem aqui de cima, ou também para viveiros circulares, em sistema de produção intensiva e de fluxo fechado. Aqui em Mato Grosso temos a produção de tilápias em tanque-rede, ali no Lago do Manso. Temos algumas empresas que trabalham com produção de tilápia. Trago aqui também para vocês, como uma curiosidade, algumas definições sobre os vários estádios de vida dos peixes. Começando pelo estádio 1, que é o larval, que define-se como larva recém-eclodida que se alimenta do saco vitelínico e possui trato digestivo, ou seja, boca, intestino, estômago, intestinos incompletos e geralmente realiza somente movimentos verticais, somente de subir e descer. Ela possui a boca fechada, porque o trato digestivo dela ainda não está completo, como vocês podem ver aqui na imagem número 1. O pós-larva é após a abertura da boca da larva. Essa larva, ela já tem a boca aberta, já tem o seu intestino, seu estômago funcional e já começa a nadar geralmente em todas as direções, tanto horizontal quanto vertical. Aqui em terceiro temos o alevino, seria o peixe jovem de tamanho reduzido, que geralmente está com 30 a 60 dias de vida, como vocês podem ver aqui na imagem número 3. E o juvenil, que é um peixe jovem, com tamanho superior ao alevino, que ainda é sexualmente imaturo, ou seja, ele não pode gerar descendentes, não pode se reproduzir ainda, e geralmente está na média ali dos 60 a 120 dias de vida, como vocês podem ver aqui na imagem número 4. E por fim, temos o adulto, que é o peixe com tamanho superior ao juvenil, que possui sua maturidade sexual, já tem maturidade sexual, ou seja, ele já pode se reproduzir, seria o adulto. Nesse exemplo aqui eu trouxe para vocês o tambaqui, Colossoma macrópode. E muito obrigada pela atenção e até a próxima aula.